Bem-vindo, cabeleireiro iniciante. Se tu tem interesse em sair do zero e chegar aos R$ 5.000 de faturamento, o meu conteúdo é para ti. E eu faço isso a partir da escova maravilhosa, que é esse conceito no acabamento do cabelo das nossas clientes, né? No jeito como a gente vai entregar elas com toda a qualidade possível. E hoje, no episódio Mão na Massa, eu tô aqui com a minha querida Graziella, o nome dela, minha cliente já de muitos anos. E a Grazi, ela tem esse cabelo entre o afro e o crespo, né? Um cabelo misto. Ele é um cabelo muito maleável, um cabelo que, embora tenha essas características de volume que costuma impressionar o cabelo, o cabeleireiro iniciante, ele é um cabelo relativamente fácil. Vocês vão ver isso no decorrer do vídeo. Acompanhe até o final para poder entender como é que é feita essa escova maravilhosa. E se puder, já dá um like. Se esse conteúdo é do teu interesse, já se inscreve ou me segue conforme aonde tu estiver vendo esse vídeo, né? Porque eu acredito que realmente é útil e vai te ajudar, tá? Então, aqui a gente já começou a separação do cabelo da Grazi. Eu tô acompanhando aqui pelo meu computador, enquanto estou gravando esse vídeo para vocês. E a separação tradicional, né, da escova maravilhosa, que é de nuca, laterais e topo. Se já viu alguns outros vídeos meus, já vai perceber que eu sempre uso esse tipo de separação. Eu não gosto de separações pequenininhas, fininhas, que não tenham uma regra geral ou que prende todo o cabelo primeiro, como muitas vezes é ensinado em cursos básicos. Isso, gente, dá muita marca, isso não dá qualidade, porque o meu interesse aqui é demonstrar para vocês muito da qualidade da escova, tá? Muito mais do que saber fazer uma escova, é saber fazer uma escova com qualidade, porque é isso que realmente vai vender, vai fazer diferença no nosso faturamento. Então, ali começamos a nossa primeira divisão de nuca, separando em 2 quadrantes. Lembrando que a gente chama de linhas as divisões na horizontal e quadrantes as divisões na vertical. Então, a escova escolhida, como eu já mostrei ali, foi uma escova de tração. Não teria como ser diferente, porque uma escova de polimento, ou seja, que tem aquelas cerdas mais fininhas, sabe? Ela não teria o agarre suficiente para conseguir tracionar esse cabelo, ou seja, esticar ele, firmar ele na posição lisa enquanto a gente passa o secador, não da melhor forma possível, tá? A escolha da ferramenta, a escolha da escova, ela é o primeiro passo para que a gente consiga entregar o melhor resultado possível. Tem uma regra para que escova a gente vai escolher. Vamos a uma regra generalista, que é assim: sempre que o cabelo tiver características mais fáceis, ou seja, tu não precisa de muito esforço para fazer aquela escova, tu vai usar uma escova, tô me referindo à ferramenta, né? Tu vai usar a escova de polimento. Precisou de um pouco mais de tração, precisou de um pouco mais de esforço ali para que aquele cabelo faça o resultado que a gente quer, entregue o resultado que a gente quer, a gente já vai optar por escovas de tração, porque são mais, elas entregam melhor, tá? Esse tipo de resultado, assim, que tenha dificuldade em aplicar. Porém, tem um detalhe: na escolha da escova, muitas vezes, essa regra, ela não é uma regra imponente, que tenha que ser assim, porque tem casos que inverte, tá? Como é que então a gente tira essa dúvida? Não tem outra forma a não ser, na hora que chega a cliente ali, tu deixa as duas escovas, né, com as duas cerdas diferentes, uma ao lado da outra, ali no teu carrinho auxiliar, e faz um testezinho, faz uma mechinha com uma, faz a outra mechinha, né, outro quadrante com a outra, né, ferramenta, e aí tu observa qual das duas foi a que deu o melhor resultado naquele cabelo em específico. Para isso, tu não precisa nem dar satisfação para cliente, nem dizer para cliente que tu vai fazer isso,
ou pedir permissão, nada disso. Tu simplesmente faz com uma, faz com outra, e aquele que tu perceber que foi a que deu melhor, tu já segue a tua escovação com aquela ferramenta escolhida, tá bom? Então aqui já estamos terminando a segunda linha de laterais, sempre começando pelo quadrante central e depois indo para o quadrante do meio e ainda fazendo aquelas uma atenção especial às emendas entre quadrantes, né? Então a gente vai para o do meio. Quando a gente vai para o do lado, faz o do lado separadamente, ou seja, sem que a gente já pegue uma parte que já foi feita na mesma escovação, né? E depois a gente volta e emenda as duas. Pega bem a partezinha ali entre o meio dos quadrantes para poder concluir esse acabamento. E aí vocês viram que o cabelo da Grazi já começou a ceder. Tá? Neste caso, eu estou fazendo uma escovação toda com a ponta virada para dentro, mas o resultado que isso vai me gerar, uma vez que eu não vou usar nenhuma ferramenta de ferro aqui, não vou usar chapinha, não vou usar babyliss, depois não vou usar nada, vai ser escovado e ponto final, e vai ser o suficiente. Uma vez que já feito, escovado, o que vai acontecer? Essa ponta que está sendo feita toda para dentro, e se tu acompanhar o vídeo até o final, tu vai conferir que é exatamente isso que acontece, ela vai ficar para fora, tá? E por que acontece isso? Porque os cabelos que têm cachos ou ondulações de modo geral, eles têm essa característica. Tu faz para dentro, ele vira para fora a pontinha igual um pouquinho, vira assim de maneira discreta. Isto precisa ser combinado, perguntado e combinado antes com a cliente para ver qual que é o gosto dela. Porque supondo que a cliente diga assim, não, eu gosto mesmo é que esteja o liso, escorridinho, viradinho para dentro. Supondo que este fosse o gosto dessa minha cliente. O que eu deveria fazer? Eu iria fazer da mesma forma a escova, tá? E aí depois eu iria fazer um acabamento de chapinha. Por quê? Porque para que ele permaneça liso, escorridinho, viradinho para dentro, ainda precisaria de mais calor do que só o secador vai me entregar. Mas como não é o gosto da minha cliente e conversei com ela, né? Dei a opção para ela, veja que eu dei a opção para ela e ela prefere que aconteça isso, que fique meio viradinho, aí a gente vai então fazer só a escova. Agora tem mais um detalhe. Se ao contrário ela quisesse uma escova bem virada, com as pontas para fora, bem curvada, sabe aquela ponta que faz para fora bem fechada? Esse cabelo daria total liberdade também. E aí era só a gente usar o outro movimento, né? O movimento que vira para fora e não o que vira para dentro. Então veja que fazendo para dentro, a virada para fora vai ser discreta, tá? Então veja que só nessa fala que eu tive contigo agora, a gente observou que esse cabelo já deu ali 3 opções, na verdade? Se eu fizer só a escova virada para dentro, ele vai fazer um virado para fora leve. Se eu fizer ela virada para dentro e passar a chapinha depois, eu tenho realmente um liso escorrido. Se eu fizer ela bem virada para fora, bem virada, daí também usando ainda uma escova de tração, mas uma escova com uma circunferência menor, porque essa escova que eu tô usando agora é uma de tamanho grande. Se eu usar uma média ou até uma pequena, dependendo do quão virado a cliente iria gostar, eu ainda tenho essa terceira opção. Mas as opções não param por aí. Uma vez que ela já esteja de cabelo liso, eu poderia, depois desse cabelo já pronto, lisinho, eu ainda poderia fazer um cacho de babyliss. Não é verdade? Que resultado eu teria? Eu teria um cabelo liso com cachos na ponta, diferente do cabelo crespo que a Grazi tem por natureza.
Que outras opções eu ainda teria? Eu poderia usar o Triondas. Vocês conhecem o Triondas? Ele é uma ferramenta que faz uma ondulação mais ou menos... É bem a cara da onda mesmo. Desde que eu tivesse já esse acabamento feito primeiro, ou seja, a escova lisa pronta, ela começa a me dar outras opções, né? Ainda teriam mais opções que não me ocorrem exatamente agora. Mas, às vezes, a opção também ela te ocorre à medida que a cliente sugere, né? Por exemplo, às vezes a cliente diz, tem como, por exemplo, dar uma cara de que parece que foi feita uma trança e depois soltado a trança. Dá também. Então, assim, ó, existem opções, tá? Uma vez que a gente tenha a base pronta, ou seja, a parte lisa, né, a parte da escova lisa já feita, existem muitas outras variações que vêm depois dela. Tá? Bom, aqui a gente já se encaminhou para a parte das laterais. Lembrando que as laterais, como a gente chama nas medidas da escova maravilhosa, correspondem a toda a circunferência lateral da cabeça, né? Inclusive aqui na parte de trás. Mas a gente fala lateral para ser de uma forma mais didática, né? Engloba toda aquela circunferência. E percebem que agora, além de que eu não sequei, eu não fiz uma pré-secagem neste cabelo antes de começar a escovar, eu comecei a umedecer ele como um borrifador. Por que eu tô fazendo isso? Porque o cabelo crespo, como é o caso do cabelo da Grazi, ele tem uma tendência natural a reter água. Ele não se deixa, vamos dizer assim, ele seca de uma maneira muito rápida, muito instantânea, porque ele não se deixa permear pela água como um cabelo que é mais semiliso, né? E o cabelo mais liso, mais pesado, ele tende a reter água mesmo. Gente, olha essa observação. Vocês perceberam ali que eu fiz um pedacinho, dei uma pausa no... Desculpa interromper, tá? É que eu fiz aqui um adendo. Eu fiz uma pausa para mostrar que quando eu parei essa escovação ainda, antes dela estar concluída, eu tinha uma irregularidade, uma falta de qualidade no meu acabamento, tá? E aí eu retomei essa mecha para continuar dando acabamento agora até o final. Isso para demonstrar também o quê? Que quando a mecha não pegou qualidade ainda, é porque ela não está concluída em calor, ela precisa de mais calor até que ela se conclua, tá? Fechando então esse parênteses, vamos voltar ali à linha de raciocínio que a gente falava sobre... Bom, vou partir daqui porque perdi a linha agora. Então, aqui voltando. Estamos de novo ali nas laterais, né? Fazendo as laterais. Também começando pelo quadrante central e seguindo pelos outros dois. Ali, ó, novamente, ó, nessa pequena paradinha que eu dei só para girar a cadeira, a gente já percebe que se eu não tivesse voltado a mecha, ela teria ficado ainda com ondulações deselegantes, tá bom? Voltando então ao que a gente estava comentando sobre cabelos que retêm água e cabelos que não retêm água, acabei me lembrando. Quando a gente tem cabelos que são mais pesados, por exemplo, é o caso do meu cabelo, para poder começar a escová-lo, eu preciso secar mais de 50% ele para conseguir tirar o tanto de retenção de água que ele tem, porque eu seco, ele nunca tá seco. E já no cabelo que é mais crespo, que tem outro tipo de característica, a gente já, que é o caso do cabelo da Grazi, que retém água, a gente precisa ficar com um borrifador com água, né, apenas água dentro do borrifador, voltando a umedecer. A gente volta a umedecer tão logo a gente perceba que ele já não tem água suficiente para ser tracionado ali com escova e secador.
Isso porque se a gente insistir em tentar escovar um cabelo que já está seco demais, sendo ele crespo e a gente querendo um resultado mais liso, como no caso do cabelo da Grazi, ele não vai permitir, ele vai ficar com uma ponta, a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, esturricada. Ponta esturricada, não sei se essa palavra é comum para todo mundo, que é uma ponta que ela fica sem qualidade, ela fica com um caimento duro, rígido, não fica bom, tá? Não é a proposta da escova maravilhosa. Então, para isso, essa questão de trabalhar o cabelo umedecendo, quando o cabelo retém água, ele retém não, repele água, né? Repele. Sempre me confundo entre o retém e o repele. Ou seja, que ele não segura a água, né? Que ele já vai secando. É fundamental para atingir a qualidade que a gente precisa, tá bom? Outra coisa, não há problemas da gente ou prender o cabelo quando a gente precisa ou pedir para cliente segurar. Deixa eu só me corrigir. Não há problemas quando esse jeito de prender ele está de forma leve, ele não está pressionando muito o cabelo. Então é por isso mesmo que eu pedi para a Grazi segurar o cabelinho dela na frente ali para mim não precisar prender nem, e acabar pressionando demais. Porque sempre que a gente tem um pressionamento, uma força na hora que a gente prende, essa força forma uma separação no fio, tá? Uma divisão que não fica elegante. Não sei se já aconteceu contigo, até me comenta aqui, por favor, deixa nos comentários se já te aconteceu, de tu prender o cabelo, e aí à medida que tu vai soltando e vai escovando, parece que tem um buraco entre um quadrante e outro. Já aconteceu contigo? Porque, e se aconteceu, é justamente por este tanto de separações, de tanto de vezes que foi preso, quando que o cabelo não se permite prender tantas vezes assim. Ou à medida que ele até permite, a gente precisa prender ele de uma maneira mais suavezinha para não causar essas marcas. Indo agora aqui para a próxima divisão, que é a segunda linha de laterais, né? Veja que a gente tem uma primeira linha um pouco mais rente, aproximadamente 2 centímetros da orelha, e uma segunda linha mais uns 2 centímetros da orelha de novo. 2 a 3, é que depende do tamanho do crânio de cada cliente, né? Então isso faz variação. E aqui a gente consegue perceber também a medida de topo, ó. A medida de topo ela é calculada bem na pontinha da nossa sobrancelha aqui, ó. Essa é a melhor medida. Quando a gente pega aqui as duas pontas da sobrancelha, se a gente fizer uma linha reta, isso aqui é o que corresponde ao topo. Tá? Tal como foi feito ali no cabelo da Grazi. Porque às vezes a pessoa não sabe exatamente onde é o topo e ele precisa estar... ele precisa estar estreito o suficiente para que eu consiga encaixar ele todo dentro da escova e largo o suficiente para que eu também não tenha uma tira tão fina que eu tenho que repetir o serviço mais do que uma vez, né? Ó, o borrifador ali sendo usado, ó, borrifador com água, umedecendo. A mão esquerda está por baixo para não deixar com que umedeça a parte que já está pronta da escova ali, a parte lisa. Tá? A gente bota a mão por baixo e vai devagarzinho mesmo. Se alguns fiozinhos, aliás, se algum vapor de água ainda soltar em cima do cabelo liso, não quer dizer, porque na medida agora que a gente coloca o próprio calor do secador da próxima mecha, ou seja, dessa mecha que está sendo trabalhada, ela vai acabar secando esse vapor de água que foi ali pro liso, tá? O que não pode? Não pode a gente molhar de verdade a parte lisa, porque ela volta a encrespar. Agora, fazer só essa borrifadinha aí não vai ter problema. Outra coisa muito importante, ainda bem que eu lembrei de comentar isso.
Vocês percebem que o tempo inteiro eu tô com esse cabelo alinhado? O que que é um cabelo? O que que é alinhar o cabelo? Eu não tenho um zigue-zague, eu não tenho uma forma irregular nos quadrantes que eu estou trabalhando. Se a minha espessura ali, por exemplo, ela está aproximadamente de um pouquinho menos de 2 centímetros, certo? Para cada quadrante ali que está sendo trabalhado, então é uma mecha assim, ó. Se eu não pego ela retinha, na parte de baixo quanto na parte de cima, que eu tenha a mesma quantidade de cabelo em todo esse quadrante, o que que vai acontecer? Na parte que tiver mais larga, essa mecha vai ficar úmida. Tá? E na parte que tiver mais fininha, tu vai ficar trabalhando na mesma proporção, daqui a pouco tu dá uma saturação de calor naquela parte que tá fininha, porque ela já secou, já tá pronta, e a outra partezinha ainda não tá pronta, vai ficar úmida, vai ficar crespa. Então, o alinhamento, ele é uma condição de capricho na hora da escovação, ele é uma condição de tu garantir que tu distribuiu o calor por todo aquele quadrante que está sendo trabalhado de maneira uniforme. Mesmo isso, o alinhamento ele é necessário para trabalhar o quadrante enquanto a gente estiver trabalhando ele individualmente. Ele está pronto. Por exemplo, agora é uma situação dessa. O quadrante está pronto, já alisou, está prontinho. Aí eu posso emendar ele de maneira aleatória com outras partes, como agora, ó, que eu não cheguei a alinhar para fazer esses acabamentos finais. Ó. Agora eu estou pegando aleatoriamente. Agora, na hora que eu estou fazendo ele da primeira vez, ou seja, que só o... Como agora, ó, que ele tá... Tô pegando ali, ele crespo para ficar liso. Eu preciso dele todo numa medida padrão, alinhado. Tá? Isso muda o jogo. Isso isso é um dos pilares da escova maravilhosa, tá? Sem isso, não é que tu não vai conseguir fazer, mas tu vai fazer uma escova comum, tá? Uma escova que ainda falte qualidade. Cuidar sempre aqui as laterais para a inclinação do secador ser adequada para não queimar o rosto da cliente. Essa parte aqui da frente é a parte que a gente tem mais predisposição para queimar a cliente, isso é perigoso, tem que cuidar. Para que a cliente não seja queimada, observa bem ali como é que eu trago meu secador. Se tu perceber, eu venho com ele, eu estendo o meu braço, vou fazer assim. Eu estendo meu braço que está com o secador e aí eu curvo o braço para que o vapor de secador venha parar em mim como cabeleireira, tá? Para que isso faça com que esse ângulo não pegue o calor diretamente na cabeça da cliente ou mesmo no rosto da cliente. Ó, aqui a gente consegue perceber bem o quanto meu secador ele gira, ele se adequa, tá? Para conseguir de fato não encostar na cliente, né? Ó, tem horas que eu vou com o secador por baixo, tem horas que eu vou com o secador por cima, o meu braço ele faz uma curva, tá? Percebam isso com atenção, porque eu imagino, e é muito comum que quando a gente está iniciando na profissão, a gente fica querendo levar o secador de frente e claro que não é por maldade, não é nada, é a falta de habilidade mesmo e acaba, falta de habilidade não, falta de prática, né? Porque a habilidade vem com a prática. E acaba muitas vezes queimando a cliente fica dando aqueles pulinhos na cadeira assim e comenta, né, que queimou. E certamente como é que é a palavra? Certamente o conforto, lembrei a palavra, conforto, e o conforto engloba a cliente não ser queimada, né? É também um dos pilares da escova maravilhosa.
Estamos chegando ali na última mechinha dessa lateral. Percebem também um detalhe, a fumaça saindo. Foi muito bom que o vídeo conseguiu pegar essa nuvem de fumaça. Alguns cabeleireiros iniciantes têm medo de que, por estar saindo fumaça do cabelo, que eles estão queimando o cabelo. O que acontece é que toda a água, para evaporar, não tem outra forma que ela não seja formando fumaça. Até eu vou ver se eu achar, ainda coloco aqui no vídeo. Uma vez eu gravei no meu varal, eu tinha colocado um cobertor para secar e ele estava secando ao sol. E aí eu cheguei perto e eu vi assim aquela fumacinha subindo, que é a própria evaporação da água. Isso não queria dizer que o sol estava queimando o meu cobertor, não era isso. É o que acontece naturalmente, tá? Quando alguma coisa seca, ela tem que evaporar a água mesmo. Fiquem bem despreocupados em relação a isso. O que, daí isso sim é que a gente tem que levar em consideração, é que a gente não esteja com o secador com o bico tão perto do cabelo, com o bico tão perto e formando, e a passada de mão esteja lenta demais, a ponto de que a gente realmente queime o cabelo, porque isso acontece, tá? A gente tem que, o tempo inteiro que tu tá, vamos dizer assim, distribuindo o calor do secador na mecha, tem que estar com ele leve, com uma mexidinha muito leve e com um afastamento mínimo ali para que o cabelo não queime. Quando termina a escova, se a cliente fizer este movimento, ela tem que estar com cheiro do cosmético. Ela não pode ter cheiro de queimado. E outra coisa, não é feio, eu mesma faço isso, se eu ficar com dúvida, não é feio a gente pegar um pedacinho do cabelo da cliente, assim, normalmente a gente pega assim, ó, na pontinha, para não ser invasivo demais, né, e cheira, só para perceber se o cheiro tá bem adequado. Estando bem adequado significa que, tendo aquele cheirinho de cosmético, né, de cabelo lavado, tudo direitinho, significa que a tua distância tá correta. Agora, se tiver um cheirinho de queimado, tu tem que te atentar e afastar mais o teu secador e balançar mais o teu secador também, enquanto tu tá fazendo a escovação, tá? Porque não pode ficar nem com cheiro, nem com aspecto de queimado, né? Até porque depois que a cliente lavar, fica com aquela... Queimou, né? É que nem, sei lá, quando tá passando roupa e o ferro para na roupa, depois que queimou, já era, né? Então tem que cuidar isso. Aqui o topo, eu fiz ele para trás ali, até a altura que a gente chama de ponto alto da cabeça, que é aqui bem a última ponta, aonde dali o cabelo desce ou ele forma já topo, bem até a última ponta. E depois eu dividi já na parte que a gente combinou, que no caso da cliente ela gosta de usar um pouquinho de lado para fazer esse acabamento. Poderia ter feito para trás? Poderia. Por que não optei em fazer para trás? Porque sempre que eu faço o meu topo para trás, eu vou criar mais isso aqui, ó, mais volume aqui na parte de cima, tá? Se é o gosto da cliente, muitas gostam, eu acho que a maioria gosta que isso aqui esteja desgrudado, ó, que ele esteja altinho. Aí a gente vai fazer o topo para trás. Mas no caso da Grazi, ela gosta que isso aqui fique bem rente à cabeça, tá? E aí, para clientes que gostam que isso aqui fique bem grudadinho, a gente já faz dividido na divisão que foi combinada antes. Então a gente combina, praticamente a gente pergunta, como é que tu prefere? Prefere ele dividido no meio ou no lado? Aí a cliente vai dizer, se ela disser no meio, tu vai calcular aqui pelo nariz, ó. Vem aqui pelo nariz, vou mostrar assim, e aí aqui é o meio, né? A gente divide direitinho e acha o meio aqui, ó, vindo nessa medida. Se a cliente disser que prefere pro lado, aí ainda lembra de perguntar qual dos dois lados, né?
o tempo inteiro tu vai dialogando com a cliente para entender o gosto dela, e não só o gosto, mas nuances do gosto. Detalhes que daqui a pouco ela vai expressar de maneira muito discreta, muito sutil, porque às vezes ela gosta de lado, mas ela gosta, por exemplo, assim, ó, eu gosto, quando eu uso meu cabelo de lado, eu uso aqui, ó. Mas tem clientes que gostam de lado assim, ó. Não tem? Já viram? Clientes que usam todo a lateral. É uma coisa que é fora do padrão, é uma sutileza de um gosto específico da cliente. Se ela quiser usar assim, não tem problema nenhum. Aí a gente vai. Mas como tu vai saber se ela não se tu não perguntar? Até porque a cliente também está esperando que tu pergunte, porque às vezes ela mesma não sabe que ela gosta daquele jeito. Tá? Às vezes ela simplesmente gosta mais ou não gosta mais e não percebe por que que gosta, nem de que forma exata que gosta. E aí, à medida que tu pergunta, pois é, prefiro assim. E quanto mais tu conseguir alcançar o gosto da cliente, agradar ela, maior a tua chance de ela ficar e voltar, né? E esse é o nosso objetivo. A ponta também a gente tem que sempre trabalhar muito bem a pontinha quando a gente está trabalhando todos os cabelos, né? Mas vou dar uma atenção especial ainda para o crespo, porque se tu trabalhou a raiz e a extensão do fio, tá? Com a escova e secador, tá ali puxando, tá tudo certo. Mas a ponta tu passou rápido demais, teve pouco calor, tá? Teve vamos dizer assim, ó, tu não rodou a escova ali na pontinha, não parou o movimento ali na pontinha. Às vezes a ponta vai ficar rígida, tá? Cuida com isso. Cuida para dar uma atençãozinha especial na ponta. Aqui, ó, eu mudei o ângulo. Tô mostrando para vocês que eu mudei o ângulo para não queimar a cliente. Horas eu tô vindo com o meu secador por cima e horas eu tô vindo com ele por baixo, percebem? Tá? Isso eu tô fazendo para conseguir secar o quanto eu preciso essa raiz sem queimar a cabeça da cliente. Inclusive toda a extensão está sendo trabalhada dessa forma. Horas com movimentos internos, horas com movimentos externos. E olha a atenção na ponta, ó. Olha como eu, entre aspas, perco tempo nessa ponta, para ter certeza que essa ponta se concluiu como deveria. Tá? E eu só passo para a próxima mecha quando eu percebo que essa próxima mecha realmente completou tudo aquilo que ela tinha para completar, tudo que eu queria entregar, né? Umedecendo, né, até o final. Sempre umedecendo a mecha, porque imagina, ainda mais essas últimas, elas estão praticamente secas. De novo, observe a inclinação do secador. Olha o quanto meu braço se estica para poder alcançar quando ele está vindo né, de lá para cá, ó. E o quanto eu também trabalho num ângulo alto, eu estou subindo, não estou rente a cabeça, não estou também usando linha reta, tudo isso para poder, reta que eu quero dizer na horizontal, né? Estou subindo, vertical, tudo para poder dar um acabamento que, embora fique rente a cabeça, não ajude a desenhar a cabeça da maneira correta e não queimar a cliente. E aí a partezinha bem da frente, a gente faz um acabamento que ignora as medidas de ladinho, ó. Uma vez que já está tudo pronto, agora eu venho de frente para que esse último movimento aqui, ó, da frente do rosto seja harmonioso com o rosto. Que ele não fique sabe, uma coisa achatada, feia, deselegante. Ele pode ficar baixo na cabeça, mas ao mesmo tempo ter harmonia.
E agora aqui já tá dando pra ver esse cabelo pronto. Lembram que eu comentava com vocês que quando terminasse esse cabelo ia ficar levemente virado para fora? Muito discretamente virado para fora. Agora as clientes gostam muito porque por causa do efeito natural que esse cabelo, que esse perfil de escova tem, né? Ela fica muito natural. Uma conferidinha geral. A gente já vê que a cliente, ela é tímida, ela é muito tímida, essa menina, mas ela tá contente, ela gosta muito de mim fazer escova, né? Vamos mudar um pouco, ela não quer sair do crespo, mas ao mesmo tempo gosta de mudar um pouquinho. Então, se foi útil para ti esse vídeo, peço mais uma vez um like, se inscreva também, comente. Daqui um pouco tempo eu vou anunciar, estou desenvolvendo um curso específico para cabeleireiros iniciantes que querem sair do zero aos 5 mil reais de faturamento a partir da escova maravilhosa, onde a gente vai aprender detalhadamente, né, em ordem, de uma forma muito mais profunda do que aqui nos vídeos que eu tenho postado, a cada detalhe, né, da escova maravilhosa. E quando chegar mais perto de que ele esteja pronto, esteja disponível, aí eu anuncio, tá bom? Obrigada, até o próximo vídeo.